que defenda a vida! Perfeitamente, agora 10 horas, 8 minutos, hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Nosso amigo e também parceiro aqui do Grupo WH e de tantas atividades na comunidade, meu amigo Anderson Pellegrini, nosso secretário de Cultura, batendo um papo aqui conosco. E o assunto de hoje é o 7 de setembro, meu amigo Anderson. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lu. Tudo certo? Dia. Tudo beleza? Estar mais uma vez aqui visitando vocês e conversando com os assuntos peculiares da nossa comunidade. Muito bem. Como é que é a estrutura mesma do ano passado? Muda alguma coisa? O que você está estruturando para o 7 de setembro desse ano? Na realidade, a gente vai tentar trabalhar um desenho, um formato igual no ano passado, semelhante aqui do ano passado, só respeitando e tentando algumas adequações, pensando na comunidade. A gente teve alguns pais, algumas reclamações por conta do desfile, da ordem do desfile, né? Então, a gente já teve reuniões com os poderes, os órgãos de segurança, né? O 14º RCMEC, os bombeiros e a polícia. E eles, por uma necessidade, eles vão ter que fazer de novo a abertura do desfile, né? Havia um pedido da comunidade, de primeiro desfilar as escolas, as entidades e, por último, fazer a parte militar. Mas há um entendimento das corporações que, ao disponibilizarem as tropas para o desfile, né? Eles tiram as pessoas da ação, né? Ali os bombeiros, a polícia. O 14º RCMEC também contempla mais algumas outras cidades na região. E isso acabaria atrapalhando o desenvolvimento das atividades. Então, por uma questão de ordem e conversa já com os órgãos de segurança, a gente vai manter a mesma ordem do desfile, vai continuar com as tropas militares abrindo o desfile, na sequência a educação, né, com as crianças e, por último, as entidades. E para tentar contemplar um pouco dessas crianças, que elas possam ver o desfile dos carros, que é o ponto alto do desfile ali, a gente vai fazer um modelo, a gente vai fechar a rua, dividir a rua em duas partes, onde de um lado vão ficar então as crianças e as escolas, as entidades, e na segunda faixa vai ocorrer o desfile então dos carros e das tropas militares, né? Uma maneira que a gente criou, uma estratégia que a gente está ainda desenhando ela, um croquis, para poder contemplar e realmente essas crianças poderem ver o desfile, entenderem um pouquinho mais do civismo e de alguma forma fazerem parte não só do desfile, mas acompanhar também. Que show, né? O ano passado foi sensacional, foi muito bacana. Eu tive uma particularidade ano passado, que caiu num domingo, daí eu pude participar lá com o motogrupo. Só que você não está vendo que é numa segunda, eu acho que já não vou poder participar. Vamos estar aqui no nós estúdio. não, né? Estaremos aqui no estúdio. Poxa, mas são ossos do ofício, né, Anderson? Exato. Mas é como eu falou, tipo, a gente está tentando contemplar mais pessoas, né? A gente começou de novo a divulgar no início do ano, a gente já fez uma reunião individual com cada órgão de segurança, com o 14º, com os bombeiros e com a polícia, para organizar com eles primeiro. Também tivemos uma fala com a Secretaria de Educação, com os diretores de escola. Existe um desejo do governo municipal que as escolas participem, assim como foi ano passado, o próprio prefeito Zanardi e o Tatu fizeram esse pedido à educação, que fizessem contemplando o desfile de 7 de setembro, que muito tempo não acontecia com as escolas junto. E então um desejo realmente que participe. Eu tive reunião com a Adri hoje de manhã, a Secretaria de Educação, eles estão comprando também conosco esse projeto, é um projeto que realmente contempla muitas pessoas. A gente tem a ideia de colocar 5, 6 mil pessoas na rua para desfilar neste ano. Se as escolas e os pais compreenderem o nosso chamamento, as entidades também, a gente vai ter uma reunião na semana que vem, no dia 17, já pensando em apresentar um primeiro croquis, falar sobre os detalhes do desfile, que a gente pensa em contemplar as escolas de uma outra forma, que a gente pensa em as entidades participarem, assim como você falou do motogrupo, no caso. Outras tantas entidades também se façam presente e participem do desfile. Que é um momento legal, um momento de amor à pátria, de civismo, de identificar um pouquinho do nosso povo, da nossa nação, né? Como é que fica a questão? O ano passado tinham contato, vieram os convites aí que a gente preencheu, vai ser mais ou menos no mesmo molde? A gente vai disponibilizar daqui uns dias, já na próxima semana, após a reunião ali, um cadastro, né, para as entidades. As entidades vão fazer esse cadastro, vão identificar lá a quantidade de pessoas que vão poder participar. A gente está norteando isso também aos mesmos moldes do ano passado, para não ficar muito alongado, para a gente não passar o desfile por horário da tarde. A gente tem que pensar nisso também, que as pessoas têm uma rotina. Então, a gente vai fazer no mesmo molde do ano passado. Um número X de representantes por entidade, o número X de veículos por entidade e o número de X de pessoas, né, por entidade. Passando disso, faz feito o cadastro, a gente vai poder fazer, então, depois enviar os históricos para nós, cada entidade, que a gente possa estar
fazendo a contemplação, a leitura desses históricos, contando um pouquinho da história daquela entidade durante 7 de setembro. Eu acho que é muito legal um ponto do ano passado, que teve entidades que a gente não fazem parte do cotidiano diário da cultura, da nossa comunidade, e que se foram vistas lá, né? Foram vistas que existem, que elas estão presentes, são atuantes dentro do segmento que elas trabalham, né? Então, acho que isso é um ponto Bacana. importante, um ponto bacana, e que faz realmente contemplar a nossa comunidade como um todo. Outra coisa que eu ia te pedir, bom, aí é como a gente diz assim, daí não é querer puxar o ruim para frente, mas esse ano nós temos uma previsão forte do tal do El Niño que pode incomodar ali para setembro. Algum plano B, se o negócio escurecer? O plano B é aquele plano da hora, ali, que vai acontecer. Na verdade, a gente tem uma previsão, sim, óbvio, vai seguir a previsão de tempo, dar uma avaliação, mas se a gente vê que realmente é incabível, né, não pode, a gente acaba transferindo o desfile, acaba cancelando ele, porque realmente são muitas pessoas e muitas entidades envolvidas. Então, se nós fizermos uma transferência, a gente sabe que a gente vai perder uma parte das pessoas por questões, muitas vezes, de trabalho, mas questões também que envolvem a rotina do trabalho das entidades, como bem coloquei antes, a questão das Forças Armadas, dessas entidades que trabalham com a saúde, com a segurança, que elas têm todo um projeto anterior, tem todo um desenho, tem toda uma estrutura que é feita, tem todo um custo também que tem que ser considerado também, né? Até a gente discutiu um pouquinho com isso em relação aos bombeiros e a polícia também tem essa questão que tem que ser avaliada, então vai depender muito da avaliação que a gente fizer com os responsáveis na próxima sexta-feira, para ver, né? Vai chover, não vai chover, o tempo vai ser pertinente, na semana a gente decide, na sexta a gente bate o martelo, enfim, a gente vai ter que fazer essa avaliação muito, muito próxima. E conte conosco aqui com o nosso previsor do tempo, né? Que é o Peter, que está sempre a postos aí para trazer as trabalho dele, a gente informações. acaba tendo um contato direto, o Jucinino da comunicação, acaba tendo um contato perguntando porque realmente, como a gente trabalha com muitas tarefas e atividades externas, né? É verdade. Na praça, em ruas, a gente acaba tendo que contar sim com o apoio da meteorologia, porque querendo ou não, a gente tem previsão, né? A gente tem artistas muitas vezes que se deslocam, a gente tem a montagem de estrutura de som, palco. Então, tudo isso envolta num trabalho e, claro, no despende financeiro. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Bom, meu amigo Anderson, eu vou deixar à disposição aí. Já adianto também lá que do Motogrupo, conte conosco, né? Como no ano passado, sentimos-nos honrados, inclusive, com o convite. E esse ano, se nos chamarem, estamos lá, viu? Com certeza. Na realidade, a gente já está encaminhando, né? Pedi para a Silvia, da Secretaria de Cultura, ela já está encaminhando as entidades que participaram no último ano, os convites para participarem conosco no dia 17, sexta-feira, a partir das 10 horas, no Centro Cultural Olímpio da Almagro, de uma reunião de alinhamento. Nessa reunião, a gente vai fazer realmente apresentar o projeto 7 de setembro, trazer todas as temáticas, trazer um croquis adequado já, porque a gente pensou em fazer, pedir a opinião das pessoas que entendem também, das forças de segurança, do pessoal do departamento de trânsito, que tenha a visão externa. A gente olha lá da cultura para fora, né? Porque a gente gostaria de estar entregando para a comunidade, mas a gente tem que ter sim uma visão de quem está ali no meio, quem está na rua. Então, no dia 17, eu aguardo as entidades que queiram participar, a comunidade que tenha representatividade de alguma associação ou entidade, as escolas, a área da educação já está alinhando diretamente com as escolas para nós podermos fazer, mas também as escolas particulares que queiram participar do 7 de setembro, as escolas estaduais, SEDUP, federais, está todo mundo convidado a participar dessa reunião, até porque não é só o desfile, né? A gente tem a Semana da Pátria como um todo, tem toda aquela semana de programação, tem a semente de bandeira, tem a guarda fogo simbólico, tudo isso envolto no trabalho de várias mãos e são vários dias de atividades e muitos mais dias de preparação para as atividades, né? Então a gente sabe que é um projeto grande para a nossa cultura, assim como o Natal para nós é um projeto gigante. O 7 de setembro caiu na nossa pasta e a gente tem que trabalhar com ele com muito amor e carinho, até porque é um desejo da administração municipal, do próprio prefeito Zanardi, do Tatu e também da comunidade, que o ano passado foi assim muito, muito feliz na fala que tiveram conosco em agradecer o desfile. Que o desfile foi bonito, você participou, você viu a entrega, viu que tinha uma organização,
toda uma emblemática por trás desse desfile. Então, acho que eu convido a comunidade a participar e as entidades a participarem dessa reunião para alinhamentos e possíveis esclarecimentos em relação ao 7 de setembro. Meu amigo Anderson, mais uma vez conte conosco aqui do Grupo WH também, faremos ampla cobertura certamente, que São Pedro dê uma ajudinha, né, que dê tudo certinho no dia que a gente deseja. Parabéns pelo teu trabalho, um abraço lá para o Cirineu também, a turma toda lá da cultura, e obrigado pela visita. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Lu. Até mais. Valeu. Anderson Pellegrini batendo um papo ao vivo em nome aqui do 001 Despachante, documento atrasado, IPVA vencido, multas acumuladas. Chame o pessoal do